Bom dia, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que esteja tudo bem com você. Se não tá, vai ficar em nome de Jesus. Bora para a palavra do Senhor para nos dar força, vigor. Então, vamos lá. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesse dia é: você vai vencer essa exaustão. Deus te dará vitória nessa batalha. Você não está só. E a palavra do Senhor, para a gente poder começar a meditar nela, tá lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 30. Eu vou ler vários versos, tá? Pra gente conseguir compreender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Então a gente vai fazer o estudo do nosso devocional juntinhos aqui em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 3, 6 e assim por diante. Davi derrota os amalequitas. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado o Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos os que estavam por lá. As mulheres, os jovens, os idosos, a ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. A partir do verso 6 fala que Davi ficou profundamente angustiado. O verso mais adiante, Davi fala, porém, que fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. A partir do verso 8, Davi pergunta a Deus o que fazer diante daquela situação. E Davi pergunta ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Esses dias de manhã eu acordei e eu fiquei com essa palavra no meu coração. Na verdade, um dia anterior eu já estava com algumas coisas na cabeça. Parece que Deus já começa a me enviar aquilo que é para mim poder falar no dia. E aí no dia seguinte eu continuei pensando na mensagem, eu orei e pedi para Deus me dar a sabedoria e o discernimento. E Ele começou a me direcionar através dessa mensagem, desse vídeo de hoje. E o que Deus falou muito ao meu coração é que a gente precisa também depositar nossa confiança no Senhor. E mesmo com a exaustão, mesmo com o cansaço, com tanto esgotamento físico, a gente tem que entender que Deus ele não se limita aos nossos sentimentos. A gente se cansa, a gente fica irado, a gente fica nervoso, mas Deus não é assim. A gente precisa confiar em Deus, em todos os detalhes. E o que eu mais fiquei assim impactada com essa palavra é que Davi, por mais que ele estava angustiado, triste, igual a palavra fala, que Davi ficou profundamente angustiado. Mas a partir do verso 8 fala que Davi perguntou a Deus o que fazer. Às vezes a gente se encontra no meio de um terremoto, tanta coisa acontecendo, desgraças acontecendo à nossa volta. A gente não tem a solução com a força do nosso braço. E a gente se esquece de perguntar para quem tem o poder, para quem tem a força. E a gente passa como se a gente fosse conseguir realmente vencer a batalha. Mas o que a gente precisa aprender, assim como Davi, é que a gente também precisa fazer perguntas ao nosso Deus. Perguntar a Ele: Deus, eu devo ir, eu devo ficar, eu devo comprar, eu devo retirar isso, eu devo me afastar dessas pessoas, eu devo permanecer. A gente precisa aprender a confiar em Deus em toda circunstância. A partir do verso 9 fala assim que Davi tinha mais ou menos 600 homens que estavam com ele. 200 deles estavam exaustos demais para atravessar. Davi e os 400 homens continuaram a perseguição, e esses 200 ficaram pelo caminho. É que Deus vai restituir tudo que você perdeu pelo caminho. E não é porque você chegou na sua exaustão, que você não conseguiu partir para a batalha, que Deus te esqueceu, que você está esquecido no meio do caminho. Deus tem algo para você. Deus tem algo através dessa batalha que você está vivendo. Você não vai voltar para casa de mão vazia. Você vai levar os seus despojos. A partir do verso 17 fala assim: Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas mulheres. A partir do verso 19 fala assim: nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Glória a Deus. Não vai ficar ninguém da tua família para trás. Coloque toda a sua confiança no Senhor. Deus não pensa como o homem pensa. E se você se mantém firme na palavra do Senhor, por mais que você vai se arrastando para Ele, mas você vai e permanece, creia que tudo aquilo que Deus te prometeu vai acontecer e que não vai ficar ninguém para trás. Ninguém. Deus faz questão de levantar
tudo à sua volta. Tudo que for destruído, derrubado, sabe, às vezes as coisas que o inimigo te impediu a vida inteira de viver, Deus não vai deixar nada para trás. A partir do verso 21, fala assim: então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo, que tinham ficado até o ribeiro. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com os seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com ele os bens que recuperamos. A partir do verso 23 fala que Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Deus te dará as pessoas certas para chegar no lugar que Deus tem para você. Deus fala para você nesse dia: você acha que dessa batalha nada levará para casa? Permaneça no caminho de Deus. Não é fácil. Tem vezes que ficamos exaustos e não temos força para avançar para a batalha. Mas ouça isso: a parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. O que você perdeu, quem você perdeu, os sonhos despedaçados, a esperança que se adiou e você se frustrou tanto, você recuperará tudo e nada ficará para trás. Oh, aleluia! Deus fará nova todas as coisas. Deus não te esqueceu por você não ter força para avançar a batalha. Escuta isso, pois nada do que fazemos ou gastamos na presença de Deus é perdido. Amontoamos um grande tesouro quando gastamos nosso tempo na presença dele. Deus faz além daquilo que a gente sonha. Então descansa seu coração e confie naquele que te prometeu. Deus colocará pessoas que te defenderão nesse caminho. Não se preocupe com os elementos que dizem coisas ruins de você. Se cale para que Deus te justifique. Terá honra nessa batalha, terá despojos, creia nisso. E quando Deus falou para mim, quando a gente se cala, é Deus que nos justifica, eu me lembrei de uma fase que eu estava vivendo uma situação meio complicada, onde eu queria me justificar. Eu queria dizer que não era eu, que aquilo que estavam acusando de mim não era bem aquilo, não era daquele jeito. E Deus, ele mandou me calar no meio do processo. E eu fiquei com muita raiva. Eu falei: por que eu não posso falar e me justificar? E quando Deus começou a falar ao meu coração através da palavra dele, eu comecei a entender que às vezes a gente precisa sim se calar. A gente tem um tempo que a gente tem que falar, igual a Eclesiastes fala: há tempo de falar, há tempo de se calar, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo para tudo. Tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Só que a gente precisa confiar em Deus. E às vezes quando a gente acaba querendo abrir a boca para querer nos justificar, a gente perde, sabe, aquela essência daquilo que o Espírito Santo quer nos trabalhar em nós, daquilo que ele quer fazer através de nós. Então, alguém te acusar de alguma coisa, quando alguém culpar você de alguma coisa, se cale. Mesmo que você não tenha feito nada, mesmo que Deus fará a justiça por você. Ela pode demorar, mas ela não falha. Deus, ele quando nos promete algo, às vezes a gente passa por tantas coisas que a gente fala: meu Deus, será que foi Deus mesmo? Será que foi Deus? Isso aqui não foi Deus. E diante do processo longo, a gente acaba desacreditando, né? A gente acaba duvidando. Mas Deus fala pra você nesse dia: confia naquilo que Deus te prometeu. Às vezes tem pessoas que vão se levantar, elementos vão se levantar para querer falar mal de você, falar que você não merece esses despojos, mas confia no Deus que tem a justiça sobre a palma de suas mãos. Confia que no momento certo ele vai abrir a boca e vai falar e vai te defender e você vai ganhar essa causa. Às vezes a gente quer fazer com a força do nosso braço: eu vou fazer, eu quero, porque não foi isso que falaram de mim, eu não sou assim. Às vezes a gente querer provar a nossa identidade para os homens, a gente só vai se cansar. É uma briga que não tem fim. Sempre a oposição que vai pensar o contrário, que vai querer falar e justificar do jeito que a pessoa pensa. Então, basta você confiar naquilo que Deus falou pra você. Entra no teu quarto, assim como a palavra fala, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu Deus. E aí depois, se Deus falar, pode abrir a boca, pode falar.
pode testemunhar. Aí sim você vai lá, abre a boca, fala. Mas caso contrário, sofra para Deus, chore para Deus e creia que Deus vai fazer a justiça por você. Quando a gente abre a boca e quer xingar, quer falar, quer fazer com a nossa força do nosso braço, a gente perde essa causa com Deus. Então que você nesse dia entenda, para Deus fazer a justiça em nós e através de nós, a gente precisa se calar. E às vezes a gente vai ter que passar por esse lugar que vai ter humilhação, a gente vai querer falar, a gente vai ter que se calar, a gente vai ter que aguentar algumas coisas que normalmente a gente não gosta de aguentar. Deus fala, se cale que não é hora de você falar. E aí eu tenho que engolir aquilo, e aí eu falo, Senhor, eu só consigo se o Senhor me lavar, me ajudar. Eu preciso da paz tua para poder prosseguir, porque a minha vontade é fazer com a minha mão. E aí Deus vem com as misericórdias dele e me preenche. Sabe aquele vazio, aquele negócio que dá vontade de você vir e falar tudo que você quer falar pra pessoa? Ou até mesmo, não só na internet, tá, gente? Eu falo isso de ao vivo e a cores. Quando a gente quer dar uma resposta bem dada pra alguém que nos magoou, que nos traiu, que fez algo, e Deus, ele manda a gente nos calar. Mas creia que no momento certo, tudo vai entrar no encaixe perfeito de Deus. Então assim, se cale hoje para que Deus venha falar por você e através de você. Então tudo aquilo que você tiver de dúvida, sabe, medo, coloca e deposita tudo aos pés do Senhor. Deus te dará forças nessa batalha, pois valerá a pena toda a exaustão que você teve nesse caminho. Deus te carrega no colo quando você já não tem mais força para avançar a guerra. Se você está se perguntando, cadê Deus nesse processo? Cadê você, Deus? Quando estamos lado a lado, conseguimos ver os passos de quem está próximo ou à frente nossa. Mas quando somos carregados no colo de Jesus, já não conseguimos acompanhar os seus passos. Então só descansa enquanto Jesus te fortalece nessa fase. Se achegue em Deus nesse dia. Faça dele o seu escudo, o seu caminho, o seu melhor amigo. Porque mesmo tendo outras guerras lá na frente, Deus te dará vitória em todas elas. Só confia em quem te conduz nesse dia. Faça dele o seu melhor amigo. Faça de Jesus, sabe, a sua ponte, a sua força. Sabe quando você tem que atravessar lugares que você fala, eu não consigo? Com Jesus você consegue. Fala, Deus, eu preciso do Senhor. O Senhor é o meu alicerce agora. O Senhor é a ponte que vai me levar até o milagre. Então me ajuda, me direciona nesse dia, sabe? Não fica confiando na última palavra que o homem te diz, não. A gente tem poder sim sobre a boca, sobre a morte, sobre a vida. Mas a última palavra está no poder e no controle de Deus. É Ele quem governa todas as coisas, sobre céus e terra. Então quando alguém amaldiçoar você, ou quando até o diabo jogar coisas na sua mente, no seu dia, usar pessoas, repreenda pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Confia naquilo que Deus te prometeu, sabe? Se Deus disse pra você que vai te dar despojos nessa batalha, confia no que Deus está falando. Batalha a gente sempre vai ter. Isso é uma coisa que Deus sempre fala no meu coração. Quando a gente começa a vencer uma batalha, a gente fala, meu Deus, parece que eu nunca vou sair dessa batalha, dessa guerra. Quando Deus dá vitória naquela guerra, muitas vezes eu sofri com um diagnóstico. Parentes vinham, falavam, aquilo me machucava, me sangrava tanto. Quando Deus falou assim, eu tô te dando vitória nessa batalha, as pessoas vão falar e você não vai sofrer mais. As pessoas vão acusar e isso não vai doer. Quanto mais as pessoas me acusavam, falavam, e eu sofria no secreto, eu não podia me justificar, até mesmo de outras coisas que eu vivi, e Deus, ele falava, se cale. Naquele processo de se calar, por mais que eu queria explodir, sabe, eu queria falar, eu queria jogar aquela raiva, aquele ódio que às vezes, muitas vezes brotava de mim mesmo, e eu falava, não, eu vou me calar. Deus vai fazer a justiça. No momento certo, Ele vai me dar força para passar por esse processo. E aí, quando Deus de fato me deu a vitória naquela batalha, as pessoas vinham, falavam, e os parentes falavam, tinha comparação, e bababi, bababá, aquilo já não doía mais. Porque eu já estava totalmente tratada por Deus. Deus realmente foi o meu escudo, porque eu corria para Ele. Eu entrava no meu quarto, ou eu ia pro quintal da minha casa, eu ia pra cozinha, pro banheiro, e eu falava com Deus. E ali Deus começou a me tratar. Então aquilo que às vezes dói muito hoje em você, deixa doer.
mas deixa doer com aquele que realmente vai poder curar a tua ferida. Não adianta só deixar doer no processo. Ah, tá doendo e eu vou ficar aqui achando que eu consigo passar por isso sozinha. Não, é doer na presença de Deus, é deixar Deus ali, ó, mexer e movimentar. Porque às vezes eu falava, Deus, eu preciso sair disso, eu preciso parar de pensar nisso. E quanto mais eu queria fugir daqueles assuntos, mais Deus permitiu que chegasse certas coisas na minha frente. É como se Ele estivesse me fortalecendo no meio da dor. Como não? Ele fazia isso, porque eu sentia isso. Eu sentia que por mais que doía, eu tinha que ver outras pessoas perfeitamente bem, com crianças perfeitas, e eu ali, eu falava, Deus, quando eu vou ter a vitória disso? Quando que o meu filho vai abrir a boca e vai falar? Deus, quando que o meu filho vai parar de usar fralda? Deus, quando que isso tudo vai parar? E outras limitações dos meus outros filhos gritando ao mesmo tempo, e eu falava, Deus, eu não tenho força pra isso. E um monte de coisa acontecendo à minha volta, e eu falava, Deus, tá cada vez mais difícil, eu não vou suportar o processo. E Deus falava, se aquieta em mim, confia naquilo que eu tô fazendo. Isso que eu tô testemunhando pra vocês, gente, necessariamente pode ser qualquer outra coisa que você esteja passando. Às vezes a gente vê coisas, ou em parentes, internet, rede social, o que for, sabe? O diabo, ele sempre vai querer esfregar na tua cara, e muitas das vezes Deus vai permitir pra poder te fortalecer. Então, assim, nessa batalha, mesmo que esteja, sabe, parece que alguém esfregando a tua ferida, se for Deus que estiver esfregando a tua ferida, deixa, porque isso vai te trazer a cura, porque a mesma mão que fere é a mesma mão que cura. Então, quanto mais estiver doendo, corre para Deus. Quanto mais você estiver passando por muitas coisas, corra para Deus. Aprenda a buscar Ele em toda fase, em toda circunstância, que tudo Deus vai fazer entrar no encaixe perfeito dele. E mesmo que você não compreenda hoje, Deus vai ser a sua direção. Ele vai te conduzir em todas as áreas. Isso eu falo até pra quem foi traído. Eu sentia vontade de querer justificar. Eu sentia vontade de querer fazer a justiça com a minha mão. E Deus, Ele falava, é eu que vou falar, é eu que vou fazer. Eu não quero você falando, eu não quero você tocando nesse assunto. E quando eu sentia vontade de chorar, eu ia na presença de Deus. E ali eu falava com Ele, eu falava, Deus, tá doendo tanto, porque eu sinto vontade de fazer com a minha mão e eu não posso falar nada. E as pessoas, aonde eu vou, as pessoas vêm me acusar de algo que eu não fiz. Jesus, quando Ele passou por tudo na cruz do Calvário, Ele foi como uma ovelha calada ao matadouro. Ele não falou nada. E Ele não se justificou, pois Ele era santo, mas Ele foi calado. Quando a gente se cala na presença de Deus, mesmo a gente às vezes querendo falar, Deus faz a justiça. Então não importa em qual área você foi traído, em qual situação você queria abrir a boca e falar, deixa Deus agir na sua vida. A gente acaba perdendo a presença de Deus por causa que a gente quer viver tudo que está à nossa volta. Mas acredite, nada que está à sua volta é tão valioso quanto a presença de Jesus. Então, se tiver que entregar, entregue. Se tiver que perder, perca. Se tiver que se calar e alguém levar a vitória por agora, por hoje, deixa Deus fazer tudo por você. E mesmo que hoje você não esteja entendendo, confia naquele que te prometeu, confia naquele que vai fazer a sua história ser mudada completamente. Se vê no próximo vídeo, se Jesus assim permitir.